Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso Revisando com Questões de Tuberculose, que a gente vai revisar os principais aspectos dessa doença para você não errar nenhuma questão na sua prova de tuberculose. Vamos lá? Então vamos lá, primeira questão, uma questão de São Paulo de 2021. A TB acomete o pulmão, que também é a porta de entrada da maioria dos casos, sendo que a transmissão se faz por via respiratória pela inalação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de um doente com tuberculose ativa ou laríngea. Assinale a alternativa com erro. Então, aqui que é a alternativa errada. E aí já colocou aqui um ponto importante, que a tuberculose ela é transmitida por aerossóis. Então, é precaução de aerossol, é máscara N95, óculos, gorro, capote, todos esses cuidados quando a gente vai prestar assistência a um paciente com tuberculose. Então, vamos lá, a gente quer a errada, vamos lá. Alternativa A, gotículas exaladas, gotículas de Fillinger, rapidamente se tornam secas e transformam-se em partículas menores. Alternativa B, partículas maiores, núcleos de Wells, contendo 1 a 2 bacilos, podem manter-se em suspensão no ar por muitas horas e são incapazes de alcançar os alvéolos, onde podem se multiplicar e promover a chamada primo-infecção. Ou, alternativa C, outras vias de transmissão, pele e placenta, são raras e desprovidas de importância epidemiológica. Alternativa D, os bacilos se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos. Dificilmente se dispersam aerossóis e, por isso, não tem papel na transmissão da doença. Então, vamos lá. Lembrando que essa questão, ela que é errada. E, gente, muita atenção. Sempre que tiver uma questão na prova que pede para marcar errada, você grifa lá, marca assim, é o erro que eu quero a errada, a que está incorreta. Porque senão a gente tem uma tendência a marcar certa. Aí você lê a alternativa A, já acha ali que está arrasando, marca e quando vê, erra, porque tinha que marcar errada. O nosso cérebro, ele é condicionado a responder o certo. Então, sempre que tem errada, precisa ficar ligadinho. Então, alternativa A, vamos lá analisar as alternativas. A alternativa A, ela tá certinha. Essas gotículas, elas são gotículas, né, como aí já está falando aí no conceito, eu deixei aqui para a gente lembrar também no nosso slide, elas rapidamente se tornam secas e se transformam em partículas menores, que são os núcleos de Wells, que é justamente o que está falando aí na alternativa B. Mas olha o seguinte, o que a alternativa B coloca? Que os núcleos de Wells, eles têm 1 a 2 bacilos, pode se manter em suspensão no ar por muito tempo, por horas, e são incapazes de alcançar os alvéolos? Não, peraí. Tem que alcançar o alvéolo, eu tô falando ali de partículas e suspensão, partículas pequenas, então elas podem sim alcançar os alvéolos. E aí elas podem se multiplicar e fazer a primo-infecção. Então o errado aqui é que fala que elas são incapazes. Na verdade, elas são capazes de alcançar os alvéolos, se multiplicar e provocar a primo-infecção. Então a alternativa B é a que está errada. A gente marcaria aí a alternativa B. Mas vamos seguir aqui. A alternativa C está certa. A gente tem que pele, placenta, são outras formas que poderia acontecer a transmissão, mas não tem nenhuma importância epidemiológica. E a alternativa D também está correta, porque esses bacilos que se depositam, roupa, lençóis, copos, objetos, eles não têm papel na transmissão da doença. Certo, gente? Então, aqui o nosso CCQ era saber que os núcleos de Wells, contendo 1 a 2 bacilos, podem manter-se em suspensão no ar por muitas horas e conseguem alcançar os alvéolos, onde podem multiplicar-se e provocar a primo-infecção. Certo? Próxima questão, uma questão de São Paulo, do Albert Einstein, de 2021. Paciente, sexo feminino, 36 anos, moradora de área livre, foi em consulta na UBS, referindo que está cursando com perda de peso importante, tosse e sensação de febre, mais ao fim da tarde. Seus sintomas começaram há 2 semanas. Foi então encaminhada para a realização de radiografia de tórax mostrada abaixo. O diagnóstico mais provável e seu tratamento é
Então vamos lá, vamos ver essa radiografia primeiro. Então essa radiografia a gente olha para ela e o que a gente vê? Uma cavitação pulmonar, uma caverna, a gente tem ali uma área ao redor com uma fibrose. Então assim, até que se prove ao contrário, qual que é o diagnóstico? Tuberculose. Então, essa questão ela também colocou isso. Se você for olhar, alternativa A, tuberculose, alternativa C, tuberculose, alternativa D, tuberculose. Então, aqui era tuberculose. Além disso, ela tem uma epidemiologia, né? Moradora de área livre, né? Também ela tem uma febre noturna, perda de peso, tosse. Então, ela tem ali todos os colaborativos para falar que é mesmo uma tuberculose. E aí a gente vai ver como que a gente vai tratar essa paciente. Então, a alternativa A coloca tuberculose pulmonar. Vou tratar com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol por 2 meses, seguidos por pirazinamida e isoniazida por mais 4 meses. Não, não é esse o esquema de tratamento. Então, tá errada. A letra B, abscesso pulmonar, nem vou ler. A letra D, vamos pular para D. Tuberculose pulmonar, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol por 6 meses. Então tá errada também, a gente não faz 6 meses com todas as drogas. A alternativa E também não vou ler. E a alternativa C é o nosso gabarito. Diagnóstico de tuberculose pulmonar, eu vou tratar com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol por 2 meses, que é o RIP. E depois eu vou fazer mais 4 meses do RI, rifampicina e isoniazida, por mais 4 meses. Nosso gabarito é alternativa C. E essa questão a gente precisava de 2 coisas. Reconhecer o diagnóstico clínico e radiológico de tuberculose e saber o tratamento. Então, reconhecer um quadro clínico clássico de tuberculose e saber que o tratamento é feito com esquema RIP, por 2 meses, seguido de rifampicina e isoniazida por mais 4 meses. Certo? Próxima questão. Os ensaios de liberação do interferon gama têm demonstrado diversas vantagens sobre a prova tuberculínica. Podemos indicar como correto o item. Então, aqui é o correto. Alternativa A. Destaca-se o fato de ser influenciado pela vacinação prévia com BCG e de ser menos influenciado por infecção prévia por micobactérias não tuberculosas, MNT, o que confere elevada especificidade diagnóstica. MNT é micobactérias não tuberculosas. Então, alternativa B. Destaca-se o fato de não ser influenciado pela vacinação prévia com BCG e de ser mais influenciado por infecção prévia por micobactérias não tuberculosas, MNT, o que confere elevada especificidade diagnóstica. Alternativa C. Destaca-se o fato de não ser influenciado pela vacinação prévia com BCG e de ser menos influenciado por infecção prévia por micobactérias não tuberculosas, MNT, o que confere baixa especificidade diagnóstica. E a alternativa D. Destaca-se o fato de não ser influenciado pela vacinação prévia com BCG e de ser menos influenciado por infecção prévia por micobactérias não tuberculosas, MNT, o que confere elevada especificidade diagnóstica. Então vamos lá. O interferon gama, o IGRA, é uma forma que nós temos aí de fazer o diagnóstico e ela tem um papel muito importante, principalmente quando a pessoa ela não tem ali, isso acontece muito, por exemplo, na dermatologia, uma paciente que está eritrodérmico. Eu quero começar a ciclosporina, eu preciso fazer PPD desse paciente, porque a gente está no Brasil. E aí ele não tem pele lá íntegra para eu fazer PPD. Então eu posso fazer o IGRA. Então o IGRA é uma forma de diagnóstico que ela é muito importante, mas devido ao custo, à baixa disponibilidade, a gente faz em casos específicos, de forma pensada, e de forma que eu não onere tanto o sistema fazendo esse tipo de exame, justamente para eu ter um diagnóstico mais assertivo e também poupando aí os recursos. Mas o que eu tenho de característica importante do IGRA? A vacinação, ela não vai interferir. E as micobactérias não tuberculosas vão influenciar pouco na minha interpretação.
Então vamos lá, vamos começar aí da letra A até a E, analisando as alternativas, lembrando que eu quero a certa. Fala o seguinte, alternativa A. Destaca-se pelo fato de ser influenciado pela vacinação prévia. Não, na verdade o IGRA ele não é influenciado pela vacinação. Então a alternativa A está errada. A alternativa B fala, ele não é influenciado pela vacinação e é menos influenciado por infecção prévia, e é mais influenciado por infecção prévia por micobactérias não tuberculosas. Não, na verdade ele é menos influenciado e justamente isso faz ele ser um teste mais específico de que quando eu tenho um resultado positivo eu confio, como se fosse um teste confirmatório daquela patologia, justamente por ele não ser influenciado por outras micobactérias não tuberculosas. Então, a alternativa B está errada. Alternativa C. Destaque-se pelo fato de não ser influenciado pela vacinação, certo? E de ser menos influenciado por infecção prévia. Isso também está certo. E onde que essa alternativa ela errou? Falando o seguinte, o que confere baixa especificidade diagnóstica, na verdade, se ele é pouco influenciado por outras micobactérias não tuberculosas, ele tem uma elevada especificidade e não uma baixa especificidade. Então, a alternativa C está errada justamente por isso. E a alternativa D é o nosso gabarito. Não ser influenciado pela vacinação prévia com BCG, ser menos influenciado por infecção prévia por micobactérias não tuberculosas e isso confere uma elevada especificidade diagnóstica. Então, nosso CCQ, saber que os resultados do IGRA não são influenciados pela vacinação prévia com BCG ou pela infecção prévia por micobactérias não tuberculosas. Próxima questão é em questão da revalidação de 2021. Uma questão muito inteligente que a gente vai analisar aqui. Vamos lá. Um homem com 20 anos de idade, desempregado, reside em casa de madeira com um cômodo junto com o pai, mãe e 5 irmãos. Então, está mostrando para a gente que é um aglomerado de pessoas ali dividindo o mesmo ambiente. Ele procurou a unidade de saúde da família com queixa de tosse, febre e dispneia há mais ou menos 2 meses. Inicialmente aos esforços e posteriormente em repouso. Nega tuberculose anterior. Relata que o pai teve tuberculose, porém abandonou o tratamento 2 vezes. E isso é uma questão muito comum. Por isso que a gente precisa ter as doses diretamente observadas, a gente precisa ter busca ativa, a gente precisa acompanhar o tratamento desse paciente para ele não abandonar. Olha só, aqui abandonou 2 vezes. Há 6 meses foi solicitada uma investigação dos contatos, considerando o reingresso após abandono do tratamento do pai. Porém, nenhum dos membros da família compareceu à unidade para avaliação clínica e ou realizou os exames. No atendimento de hoje, o paciente realizou o teste rápido IgM-IgG para Covid-19 com resultado negativo. Aplicando as evidências científicas, preceitos éticos e legais, assinale a alternativa com a melhor conduta. Alternativa A. Realizar a avaliação clínica, coletar e encaminhar 3 amostras do descarro para realizar baciloscopia descarro, teste molecular rápido para TB e cultura descarro, solicitar raio-x, realizar o teste rápido para o HIV, orientar o uso de máscara de tecido e agendar nova consulta e investigar os contatos. Alternativa B. Realizar a avaliação clínica, coletar e encaminhar 3 amostras de escarros para realizar baciloscopia de escarro, teste molecular rápido para tuberculose e cultura de escarro, solicitar raio-x, realizar o teste rápido para o HIV, orientar o uso de máscara cirúrgica, investigar os contatos e encaminhar o paciente para o serviço de referência. Alternativa C. Realizar a avaliação clínica, coletar e encaminhar 2 amostras de escarros para realizar teste molecular rápido para tuberculose e cultura de escarro, solicitar raio-x de tórax, realizar teste rápido para HIV, orientar o uso de máscara cirúrgica, agendar nova consulta e investigar os contatos. E alternativa D. Realizar avaliação clínica,
coletar e encaminhar 2 amostras de escarro para realizar baciloscopia e cultura de escarro, solicitar raio-x, realizar teste rápido para o HIV, orientar o uso de máscara N95, agendar nova consulta e investigar os contatos. Então vamos lá. A gente olha essa questão e a gente precisa imediatamente pensar em uma hipótese diagnóstica aqui. A hipótese diagnóstica principal para essa pessoa, embora ela tenha feito lá também o teste COVID, estava ali na questão da pandemia, mas o que eu preciso fazer aqui é imperativo que eu pense na hipótese diagnóstica de tuberculose. Ele vive em um conglomerado ali com várias pessoas no mesmo cômodo, tem a história do pai que já abandonou o tratamento de tuberculose 2 vezes e ele tem sintomas que me faz pensar num diagnóstico clínico de tuberculose. Ele tem ali a questão da tosse, febre, dispneia, então eu preciso pensar aqui em tuberculose, certo? Então vamos lá, o que eu vou fazer para esse paciente? Eu vou fazer avaliação clínica? Eu vou, com certeza. Eu vou coletar amostra para escarro? Sim. E aí o que é que eu tenho que pensar aqui? Além de mandar para escarro, eu estou tendo a possibilidade aqui, uma possibilidade maravilhosa nessas alternativas, de mandar por teste rápido molecular e cultura do escarro. Então, justamente por isso, eu não vou precisar de 3 amostras, vão bastar 2 amostras. Então, aqui, esse era o que da questão aqui que eu precisava saber para gabaritar. Então, se eu vou fazer cultura do escarro, vou fazer teste rápido molecular, não preciso de 3 amostras, bastam 2. Então, aí eu já elimino a alternativa A, já elimino a alternativa B. Certo? Aí fica aí entre a C e a D. E aí, outro ponto importante, solicitar o raio-x, orientar a questão do teste rápido de HIV, eu posso oferecer esse teste para o paciente. E além disso, eu vou precisar orientar a proteção com máscara. E qual máscara essa pessoa precisa usar? Pode ser a máscara cirúrgica, ela não precisa ficar com a N95. Então aqui o nosso gabarito é a alternativa C, então eu vou realizar a avaliação clínica, coletar 2 amostras de escarro para teste molecular rápido e cultura de escarro, solicitar raio-x, realizar teste rápido para HIV, orientar o uso de máscara cirúrgica, agendar nova consulta e, com certeza, eu preciso investigar os contatos, tem que investigar todo mundo lá da família quanto à possibilidade de um diagnóstico de tuberculose para eu tentar aí frear essa cadeia de transmissão que se estabeleceu nessa família, certo? Nosso CCQ aqui, tosse por período maior ou igual a 3 semanas é considerado caso suspeito de tuberculose, certo? Agora vamos aqui para a nossa última questão do nosso Revisando com Questões, questão diretíssima. Sobre a tuberculose, é correto afirmar A. É de notificação compulsória quando atinge os rins. Alternativa B. É de notificação compulsória quando o paciente é bacilífero. Alternativa C. É de notificação compulsória semanal. Alternativa D. É de notificação compulsória imediata. Gente, vamos lá. Primeira coisa, tuberculose é doença de notificação compulsória? Sim, é doença de notificação compulsória. Notifico todos os casos de forma semanal e não imediata. Então, nosso gabarito aqui, alternativa C. Então, todas as formas de tuberculose eu vou notificar de forma semanal. O nosso CCQ é saber que a tuberculose é uma doença de notificação compulsória e semanal, não imediata. Certo, galera? Terminamos aqui o nosso Revisando com Questões. Continuem revisando, façam questões, revisem todos os flashcards e até mais!